Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 231. Pelo canto do olho, Raiga viu duas figuras correndo em sua direção. Sem hesitar, desembainhou a espada e abandonou seu posto. Por que desperdiçar o tempo de todo mundo quando você pode simplesmente nos deixar fazer alguns cortes? Disse Navaki arrogantemente, carregando Sameada no ombro. Era uma guerra psicológica clássica. Se ele não falasse agora, talvez nem houvesse briga. Por que você não me deixa fazer alguns cortes? O rosto de Raiga se contraiu de irritação. Será que esse garoto falava alguma língua humana? Tudo bem, se você tiver coragem, vem aqui. Navaki sorriu generosamente, convidando Raiga. Isso é demais, Raiga disparou, incapaz de conter a frustração. Isso era pura intimidação. Liberação de relâmpagos, tornado do dragão relâmpago. Ele balançou suas lâminas duplas, invocando um poderoso raio em forma de dragão que girou rapidamente em direção a Navaki. Você está louco? Não reconhece o que estou segurando? Retrucou Navaki, brandindo a Sameada. A lâmina absorveu o dragão de relâmpagos facilmente, restaurando um pouco do chakra de Navaki no processo. Droga, Raiga rosnou furioso, e avançou para lutar com Navaki até a morte. Nesse momento, Minato já estava se aproximando. Raiga mal conseguiu evitar um golpe fatal, mas uma ferida profunda ficou em seu peito. O que você está fazendo? Reclamou Navaki. Ele estava se exibindo à toa. Raiga percebeu que tinha sido enganado. Ops, foi mal, disse Minato, sorrindo timidamente para Navaki. Pegue-o, murmurou Navaki, tirando Sameada do ombro e apontando-a para Raiga. Arte ninja, armadura de ataque relâmpago. Rugiu Raiga, fundindo suas lâminas duplas e se envolvendo em raios. A armadura envolveu seu corpo, permitindo que ele se defendesse e atacasse simultaneamente. Ele se parece um pouco com o meu cunhado, comentou Navaki, embora suas mãos não demonstrassem hesitação. Com um único golpe, Sameada absorveu o raio completamente, estalando os lábios em satisfação. Minato seguiu em frente, cravando sua lâmina em Raiga. O espadachim morreu com rancor, um dos 7 espadachins ninja da névoa, derrubado por Sameada no final. Foi um destino irônico, morrer nas mãos de uma das armas que seu grupo reverenciava. Seria possível? Minato, você acha que eu consigo sugar meu cunhado até secar com esta espada? Perguntou Navaki com um pensamento assustador, porém tentador, passando por sua mente. Ele imaginou a expressão perplexa de Kawakaze enquanto seu chakra se esgotava. A imagem o fez rir 2 vezes. Claro, eu te protejo, mentalmente respondeu Minato com um leve sorriso irônico. Mas ainda nem escureceu. Continue sonhando, acrescentou, ignorando as palavras ousadas de Navaki enquanto se apressava em direção a Konan e Aiko. Se esse cara quer morrer, não me arraste para baixo, pensou. Se Navaki me culpar por essa ideia idiota, será completamente injusto. Só de pensar nos dias em que foi dominado por Kawakaze, sentiu um arrepio na espinha. Kawakaze podia não ensinar muita coisa, mas quando se tratava de luta, ele lutava ferozmente. Ei, por que você está correndo tão rápido? Ele gritou, correndo atrás de Minato para acompanhá-lo. Enquanto isso, 4 dos 7 espadachins ninja da névoa já haviam sido derrotados. A batalha entre Konan, Yaiko e Jinpachi Munashi era um confronto repleto de explosões constantes. O som reverberava por todo o campo de batalha. A dança do Shikigami de Konan a protegeu do perigo, mas seus contra-ataques mal atingiram Jinpachi Munashi. Yaiko, tendo aprendido a lição ao ser pego em uma explosão anterior, mudou para técnicas de liberação de água de longo alcance. No entanto, os resultados foram decepcionantes. Os ninjas de Kirigakuri eram altamente proficientes em liberação de água. Jinpachi Munashi era um mestre ainda maior da arte, e as técnicas de Yaiko tiveram pouco efeito. Os 3 travavam uma luta extenuante. Se a luta continuasse se arrastando, as chances de vitória claramente penderiam para Jinpachi Munashi. Suas reservas de chakra superavam em muito as de Yaiko e Konan. Irmão mais velho, irmão Navaki, Konan gritou enquanto evitava outra explosão. O papel picado se acumulou diante de Minato e Navaki. Certo, deixe conosco, disse Navaki confiante. Ele e Minato passaram por Konan, enquanto Jinpachi Munashi permanecia em alerta máximo, com foco completamente desviado de Yaiko. Você quer resolver isso sozinho ou nós é que devemos? Perguntou Navaki, falando sem parar novamente. Minato balançou a cabeça com um pequeno sorriso, esse cara realmente não conseguia se conter. Chega de papo furado, disparou Jinpachi Munashi. Apesar de saber que estava em desvantagem, ele avançou com uma coragem admirável. Ele brandiu sua lâmina explosiva Shibuki, mirando em Navaki com a lateral da lâmina coberta de marcas explosivas. Navaki instintivamente bloqueou com Sameada, desencadeando uma série de explosões. Embora o corpo maciço de Sameada protegesse Navaki das explosões, o dano não era baseado em chakra. A incapacidade da espada de absorvê-lo resultou em dor e sensações de queimação que irradiavam por ela. Irritada, Sameada estendeu o cabo da lâmina e bateu na cabeça de Navaki algumas vezes em protesto, suas ações quase humanas. Desculpe, não vai acontecer de novo, disse Navaki timidamente, coçando a cabeça. Ele rapidamente canalizou o chakra para Sameada para curá-la, acalmando sua raiva. Minato aproveitou o momento e lançou um ataque. Ele não tinha intenção de confrontar Shibuki de frente. Selos explosivos em grande número ainda eram incrivelmente destrutivos. Em vez disso, ele confiou em sua velocidade e em um estilo de luta evasivo para se esquivar, conseguindo infligir vários ferimentos em Jinpachi, enquanto ele próprio sofreu apenas ferimentos leves. Os golpes de Jinpachi erravam repetidamente, deixando buracos enormes no chão. Agitado pela dor, seus ataques se tornavam mais rápidos e imprudentes.
Técnica da espada explosiva. Freio explosivo que repete a morte. Jinpachi rugiu. Ele arremessou Shibuki para frente, fazendo seu pergaminho explosivo voar para longe da lâmina. O pergaminho se desenrolou em um círculo, cercando Navaki e Minato. Explodir. Uma forte explosão ecoou, e a boca de Munashi Jinpachi se curvou em um sorriso de escárnio. À medida que a fumaça e a poeira se dissipavam, uma enorme cratera com vários metros de profundidade surgiu no local da explosão. No entanto, não havia ninguém lá dentro. Por que você está sorrindo? A voz de Minato veio de perto. Ele estava parado não muito longe de Jinpachi, segurando Navaki pelo braço. Se não fosse pela técnica do deus voador do trovão, ambos poderiam ter se ferido gravemente. Como isso é possível? Os olhos de Jinpachi se arregalaram em descrença. É porque você está sem prática. Morra! Rosnou Navaki, claramente perdendo a paciência. Ninguém se sentiria bem por quase ser explodido em pedaços. Sameada enorme em tamanho, mas sem peso nas mãos de Navaki, golpeou sem esforço. Em pouco tempo, Jinpachi Munashi foi atingido, suas reservas de chakra já esgotadas completamente drenadas. Incapaz de sequer tentar um último movimento, ele caiu de joelhos antes de desmaiar completamente. Navaki não hesitou. Levantou Sameada e partiu o corpo de Jinpachi em dois. Agora, apenas 2 dos 7 espadachins ninja da névoa permaneciam. Em outro lugar, o trio liderado por Shishi lutava contra Jinin Akebino e Kushimaru Kuriarari. Os 2 espadachins da névoa haviam se adaptado à técnica de amarração das sombras do clã Nara após escaparem por pouco da primeira vez. A lâmina secundária do Shishi já havia sido cortada pelos Kabutovari, enquanto os Nuibari haviam deixado inúmeros ferimentos em seus corpos. Se não fosse pela cautela de seus oponentes com Genjutsu, um deles poderia já ter caído. Navaki, ainda fervendo de raiva, juntou-se à batalha ao lado de Minato, que havia recuperado todas as suas kunai. A maré instantaneamente se transformou em uma batalha de 5 contra 2. A vitória foi rápida. Jinin Akebino, confuso com o ataque, foi vítima da técnica de amarração das sombras. Navaki o decapitou com um único golpe, deixando o Kabutovari, machado e martelo, caindo ruidosamente no chão. Navaki não pôde deixar de sentir uma pontada de impotência diante do design peculiar da arma. Enquanto isso, Kushimaru Kuriarari tentou armar armadilhas usando arame, mas antes que pudesse ativá-las, Minato apareceu ao seu lado em um instante. Usando a técnica do deus voador do trovão, um único Rasengan perfurou o coração de Kushimaru, acabando com sua vida instantaneamente. Assim, os 7 espadachins ninja da névoa foram completamente destruídos. Capítulo 232. Pronto, vamos encerrar o dia. Você vai levar todas essas lâminas de volta com você? Navaki já havia abandonado sua lâmina original e carregava Sameada nas costas. Ele não estava interessado nas outras lâminas. Claro que vou levá-los. Se você não os quiser, pode dá-los a outra pessoa na aldeia. Minato obviamente sabia viver de forma mais frugal do que Navaki. Embora também não quisesse as lâminas, estava mais ciente da situação. Ok, tanto faz. Antes que Navaki pudesse dar a ordem, notou que a equipe já estava limpando o campo de batalha. Os corpos estavam guardados em pergaminhos especiais, mesmo que não fornecessem nenhuma informação importante quando recuperados. Matar os 7 espadachins ninja da névoa ainda era uma conquista significativa. Os últimos membros se aproximaram de Navaki e Minato, carregando 5 espadas ninja. Os ferimentos do trio Shishi haviam sido tratados com simplicidade por Nagato, o suficiente para não atrapalhar seus movimentos por enquanto. Irmão mais velho, essas pessoas são feias, e suas armas são estranhas, disse Conan com desdém, jogando o Kubikirishi no chão antes de dobrar suas asas e pousar. Achei que estivesse quebrada, comentou Minato, só então percebendo que a Kubikirishi havia voltado ao normal. Curioso, ele a pegou e a balançou algumas vezes. A espada parecia extremamente pesada em suas mãos, permitindo-lhe realizar apenas movimentos simples. Usar esta espada como se fosse uma extensão do braço seria muito difícil. Sua capacidade de recuperação era intrigante, mas não parecia prática. Afinal, quem se sentiria confiante lutando com uma arma que quebra constantemente? Este é o poder do Kubikirishi. Ele pode absorver sangue e se regenerar. As 7 espadas foram deixadas para trás pelo primeiro Mizukage. Há também um pergaminho de invocação. Se vocês quiserem levá-lo de volta para Konoha, acho que é melhor selá-lo primeiro. O chefe do clã Yuki deu um passo à frente e gentilmente os lembrou. O que você quer dizer com o pergaminho de invocação? Perguntou Navaki, sem entender muito bem. A atenção de todos se voltou para o chefe do clã. Como morador original de Kirigakuri, o chefe do clã definitivamente sabia mais do que eles. Para ser mais preciso, é um pergaminho de invocação de lâmina ninja, explicou ele. Ele pode invocar lâminas ninja de qualquer distância. Ainda deve ser mantido pelo clã Zuki. Tudo bem? Perguntou Navaki boquiaberto de surpresa. Sua Sameada agora corria o risco de se perder a qualquer momento. Tinha acabado de ser aquecida. Que pena perdê-la agora. Não se preocupe, Lord Navaki tranquilizou o chefe do clã. Sua Sameada é uma exceção. É a única que é uma lâmina viva e não pode ser invocada após reconhecer seu dono. Isso é bom. Que lâmina boa. Navaki soltou um suspiro de alívio e elogiou Sameada novamente. Sameada acariciou alegremente a bochecha de Navaki com o cabo da espada. É incrível o quão humana uma espada pode ser, maravilhou-se Minato, embora fosse a segunda vez que testemunhava isso. Além de ser feio, não tem nada de humano nisso. A aparência de Sameada fez com que fosse difícil para Conan sentir qualquer afeição por ela, ela ainda preferia a espada do sensei. Quem vai selar isso? Shishi interrompeu a conversa fiada do grupo. Se as lâminas escapassem agora, ele não seria capaz de aceitar. Não havia precedente para a retomada dos despojos da Anbu. Por que vocês estão me olhando? Perguntou Minato, perplexo.
Parece que eu entendo alguma coisa sobre selos de contrato? Ele ficou sem palavras. O que todos pensavam que ele era? Ele nem havia se casado com Kushina ainda e não se interessava muito por Finjutsu. Você passa todos os dias com Kushina e ainda assim não aprendeu nada, provocou Navaki, esquecendo convenientemente que ele próprio tinha uma avó que era mestre de selamento. Haha, e o que você aprendeu com Lady Mito? Minato retrucou, deixando Navaki momentaneamente sem palavras. Conan e os outros riram abertamente, aproveitando a brincadeira divertida entre os dois. Era um dos seus prazeres simples. Vá em frente, ri à vontade, retrucou Navaki, olhando ao redor antes de fixar o olhar em Nagato. Mas você é pior que eu com esse seu cabelo ruivo. Um Uzumaki, e você não entende de Finjutsu? Não tem vergonha de admitir isso? Bem, o sensei não me disse para aprender, respondeu Nagato com a voz fraca. Ele ainda era uma criança. Por que precisava aprender tanto? Se eu estivesse contando com você, eu já estaria morto. Ainda depende de mim, respondeu Navaki confiantemente. Navaki rapidamente pensou em uma solução. Mordeu o dedo, formou um selo de mão e o pressionou contra o chão. Bang! Com uma nuvem de fumaça, uma piton enorme se materializou diante deles. Enrolado em seu corpo, havia um pergaminho adornado com um estranho padrão preto e branco. Senhor Navaki, disse a piton com uma voz suave e respeitosa. Eu sou Mal, nascido na caverna Rishi. Somos uma raça distinta, embora em número reduzido, possuindo habilidades excepcionais de selamento. Navaki assentiu educadamente e gesticulou em direção a uma pilha de 5 lâminas ninja. Mal, por favor, leve essas facas com você. É um prazer poder ajudar, respondeu Mal graciosamente. A serpente invocadora usou a boca para abrir o pergaminho enrolado em seu corpo. O pergaminho estava coberto de encantamentos intrincados e misteriosos. Abaixando a cabeça, mordeu as 5 lâminas, transferindo-as para o pergaminho. Instantaneamente, as lâminas se transformaram em 5 marcas distintas, firmemente seladas em seu interior. Tudo pronto. Se não houver mais nada, vou me retirar. Navaki assentiu em aprovação, e com uma baforada de fumaça, Mal desapareceu. Isso é muito conveniente, comentou Minato, com um tom carregado de inveja. Lady Katsuyu é ótima, mas suas habilidades são um pouco limitadas em comparação. Você tem razão, ouvi dizer que o sensei também tem um estoque de comida. Vou pegar um pouco e te pagar um dia desses, disse Navaki, erguendo uma sobrancelha. Era uma nova espécie de cobra, e Orochimaru havia engordado. Ele só a experimentara algumas vezes quando Kawakaze e Orochimaru se encontravam. Era uma delícia. Eu também, Conan, o pequeno apreciador de comida, respondeu animadamente já ansioso pela próxima oportunidade. Um por todos, todos por um. Se perdermos, vamos levar uma surra, disse Navaki confiantemente, acenando com a mão como se estivesse decidindo por todos. Orochimaru não o mataria de qualquer maneira, então imaginou que poderia sempre se agarrar às coxas da esposa do sensei e ficar bem. Certo, devemos recuar, anunciou Minato. O campo de batalha havia sido limpo, não restando mais nada a fazer. Vamos! Navaki assentiu em concordância. Mais uma vez, os dois assumiram a liderança, guiando o grupo em direção ao porto em uma grande procissão. As pessoas que esperavam no porto já tinham ouvido a comoção. Em menor número, eles se mantiveram afastados e evitaram se aproximar demais. Agora que a batalha havia terminado, a curiosidade levou a melhor, e eles se aproximaram cautelosamente. À primeira vista, eles viram um grupo correndo em sua direção e imediatamente entraram em pânico, espalhando-se em todas as direções. Estamos do mesmo lado, gritou Minato, percebendo o mal-entendido pouco antes de um dos homens pular no mar. Reconhecendo as roupas combinadas, ele gritou para tranquilizá-los. Você me assustou, disse um homem de meia idade, dando um tapinha no peito aliviado. Desculpe, fomos rudes, respondeu Minato com um sorriso gentil. O rei celestial cobre o tigre terrestre, o homem recitou cautelosamente o código secreto acordado. Frango ensopado com cogumelos, respondeu Minato fluentemente. Era óbvio pela frase que era obra do sensei, provavelmente copiada pelo tio Sakumo e colocada em prática. Konoha Genin e Shirazu, às suas ordens, disse o homem de meia idade, curvando-se respeitosamente. Você trabalhou duro, disse Minato com um aceno de cabeça, dispensando apresentações. Vamos, só por segurança. Primeiro vamos para a Terra das Ondas e trocamos de navio, explicou o homem enquanto liderava o grupo a bordo. Minato e os outros entenderam as precauções. Trocar de navio por segurança era um pequeno inconveniente. Não demorou muito para que os marinheiros tomassem suas posições e o navio lentamente zarpasse. Capítulo 233. Konogakakuri. De manhã cedo, Tsunade arrastou Kawakaze para fora da cama. Kawakaze ainda estava grogue, pois a noite anterior tinha sido outra longa noite de trabalho duro. Levanta. Temos negócios hoje. Tsunade segurou os ombros de Kawakaze e o sacudiu vigorosamente, enquanto seus seios balançavam. Estou acordado, estou acordado. A cabeça de Kawakaze balançava para frente e para trás enquanto ele abria os olhos, atordoado. Então, ele ficou momentaneamente cego pelos 2 objetos brancos à sua frente. O que você está olhando? Vamos para o laboratório. Tenho um encontro com Orochimaru para analisar os resultados finais do experimento hoje. Ao ver que Kawakaze havia acordado, Tsunade tirou as mãos e cobriu o peito. Em 2 ou 3 passos, saiu da cama e se vestiu rapidamente. Certo, minha querida esposa. Kawakaze esfregou os olhos, ainda se sentindo cansado. Quando se levantou e se vestiu, Tsunade já havia saído. Depois de se lavar, ele foi para a sala de jantar. As crianças tinham saído em missões, deixando a casa silenciosa. Ele se sentou ao lado de Tsunade e começou a tomar café da manhã. Você acordou cedo hoje, disse Sakumo, lançando um olhar provocador para Kawakaze. Aquela hora Kawakaze geralmente não estava à vista na mesa. Nayuki revirou os olhos e ficou em silêncio, sabendo que era inútil dizer qualquer coisa. Eu realmente não sei o que há de tão engraçado nisso. Eu não tinha percebido antes, mas agora sei que o Kawakaze está assim em certa medida por causa do Sakumo.
Os dois irmãos não prestam. E, você descobriu de novo. Kawakaze nem levantou a cabeça, seu tom ainda irritado com Sakumo. Venha comer um pãozinho de alho poró. Sakumo, imperturbável, demonstrou uma habilidade notável. Sem a menor irritação, ele virou a mão, pegou um pãozinho de alho poró e o jogou com precisão na tigela de Kawakaze. Obrigado, disse Kawakaze violentamente, dando uma grande mordida. As duas mulheres próximas caíram na gargalhada, enquanto Kakashi se juntou a elas com uma risada boba. Ter esses dois personagens em casa era um entretenimento à parte. Depois do café da manhã, Sakumo foi até Ambu para fazer o check-in. Enquanto isso, Tsunade e Kawakaze se despediram de Nayuki e caminharam em direção ao hospital. Você cumprimentou Chata? Perguntou Kawakaze, pensando que Tsunade iria primeiro ao seu escritório. Falei com ele ontem. Vou deixá-lo fazer o trabalho pesado hoje, respondeu Tsunade, já tendo feito os preparativos. Os resultados dos experimentos de hoje eram cruciais. Ashi. Acho que Chata está me repreendendo de novo, disse Kawakaze, espirrando 2 vezes seguidas e esfregando o nariz. Haha, é normal te repreenderem. Tsunade se divertia em ser vista como uma boa pessoa aos olhos de Chata, deixando Kawakaze para suportar o peso de suas reclamações. Afinal, Chata não ousaria repreendê-la diretamente. É tudo para o seu bem, disse Kawakaze, colocando a mão no ombro de Tsunade. Os dois desapareceram do local. Irmã Tsunade, cunhado, disse Misaki, sua doce voz ecoando no laboratório quando eles chegaram. Aqui está, disse Orochimaru, também recém-chegado. Ele conversava com Misaki, respondendo a alguns pontos de conhecimento profissional de passagem. Misaki estava genuinamente ansiosa para aprender, o tipo de aluna que seu sensei apreciava. Bem, vamos começar. Tsunade não disse nada, abriu a porta do laboratório e entrou. Kawakaze e Orochimaru seguiram de perto, enquanto Misaki ficou do lado de fora. Ela sabia que o cenário lá dentro não era adequado para ela. Tsunade não se deu ao trabalho de vestir o jaleco e foi direto para a porta de uma sala fechada. Lá dentro ficava o biotério. Ela digitou a senha e a porta se abriu. Kawakaze a seguiu, sendo recebido por fileiras de enormes potes de vidro conectados a canos. Ele não conseguia identificar o líquido dentro. Cada vez que entrava e via as pessoas nos potes, sentia-se como se estivesse assistindo a um filme de terror. Não olhe. Estão todos mortos, disse Orochimaru. Só aquele ainda está vivo. Ele apontou para um jarro ao longe e Tsunade caminhou até ele. Os outros corpos ainda não haviam sido descartados, pois Orochimaru ainda não havia terminado de registrar seus dados. Ah, eu meio que me lembro dessa pessoa. Kawakaze olhou para um dos cadáveres, um ninja que havia matado 5 membros de uma família civil. Esse tipo de pessoa queria cartazes espalhados por toda Konoha, e sua morte não era para ser lamentada. Não se preocupe. Ele teve uma morte horrível, disse Orochimaru, lambendo os lábios com malícia. O gesto fez o couro cabeludo de Kawakaze formigar. No ambiente mal iluminado, a aparência de Orochimaru era absolutamente perturbadora. Fique longe de mim, Kawakaze murmurou, sacudindo o corpo enquanto corria para alcançar Tsunade. Haha, Orochimaru riu alegremente. Orochimaru jamais esqueceria o quanto Kawakaze o enojava às vezes. Isso quase poderia ser considerado uma vingança. Quando Orochimaru o alcançou, Kawakaze já havia ajudado Tsunade a libertar o homem do jarro. O homem ainda estava preso ao equipamento, com sinais vitais normais e estáveis, embora não houvesse sinal de que ele tivesse acordado. Em boas condições, a fusão celular deve ser bem alta. Só não sei se ele despertou a liberação de madeira. Orochimaru observou os valores exibidos no equipamento e sacou uma pequena faca. Fez um corte no pulso do sujeito de teste, e sangue vermelho vivo escorreu pela bancada do laboratório. Rapidamente, o ferimento no sujeito do teste começou a cicatrizar a uma velocidade visível a olho nu. No final, além das manchas de sangue residuais, era como se nada tivesse acontecido. Que experimento maravilhoso, disse Orochimaru, com os olhos brilhando de admiração, como se estivesse admirando uma obra de arte. Ele herdou as habilidades de cura minhas e do seu avô? Perguntou Kawakaze, surpreso com a velocidade de cura, que parecia rivalizar com a sua. Sim, parece que nosso plano de melhoria estava correto. Tsunade se absteve de mencionar que houve um experimento anterior com resultados semelhantes, mas que ele começou a sofrer mutações à medida que suas feridas cicatrizavam. No final, o objeto se transformou completamente em madeira. Depois de terminar sua explicação, Orochimaru e Tsunade prenderam os membros do sujeito de teste à mesa experimental. Desperte-o, disse Tsunade, com os olhos fixos no sujeito do teste. Orochimaru rapidamente realizou uma série de selos e pressionou uma mão contra a cabeça do sujeito de teste. Com um gemido baixo, as pálpebras do sujeito se contraíram. Orochimaru removeu a mão e os olhos do sujeito se abriram de repente. Vou matar você. Ele gritou, lutando furiosamente enquanto a mesa experimental tremia sob a força tremenda. Naqueles dias no laboratório, ele havia pago por seus pecados passados, suportando uma dor indescritível. Me odeie. A dor lhe dará força, disse Orochimaru, suas palavras carregadas de um estranho encanto. Esses condenados à morte não eram especialistas, e somente um forte desejo poderia estimular o poder escondido dentro deles. Enquanto o sujeito rugia, Kawakaze podia sentir claramente sua vida se esvaindo. O rosto do sujeito começou a afundar, deixando Kawakaze em dúvida se isso era um bom ou mau sinal. Vendo a expressão séria e a testa franzida de Tsunade, ele se absteve de fazer perguntas e continuou a observar pacientemente. As mãos do sujeito de repente se transformaram em enormes galhos de árvores, voando em direção a Orochimaru com uma velocidade surpreendente. Funcionou.
Orochimaru não se assustou, mas sim pareceu satisfeito por ter sido atacado. Várias cobras emergiram de suas mangas, interceptando os galhos das árvores, e os dois lados começaram a lutar. Gradualmente, os olhos do sujeito afundaram mais, seu corpo começou a secar e as mãos feitas de galhos de árvores perderam a força, caindo pesadamente no chão. Morreu? Perguntou Kawakaze enquanto Orochimaru retraía as cobras. Ele estava confuso. Se foi um sucesso, por que o indivíduo morreu? Você acha que se ele tiver sucesso, ele sobreviverá? Você subestima a si mesmo e ao meu avô, disse Tsunade com preguiça de explicar mais. Ela lançou um olhar para Kawakaze, lembrando silenciosamente da importância de ler os materiais que ela sempre recomendava, mas que ele raramente se dava ao trabalho de ler. Capítulo 234. O que você quer dizer? Kawakaze não obteve resposta de Tsunade, então se virou para Orochimaru. A resposta é simples. Ele usou sua força vital para manipular a liberação de madeira, disse Orochimaru. E então ele foi sugado até secar e morreu. Orochimaru continuou falando enquanto colocava as mãos sobre o sujeito, como se a conversa não interrompesse seu trabalho. Era raro ele responder perguntas enquanto trabalhava, algo que ele não fazia para qualquer um. Essa liberação de madeira não é um pouco fraca? Na memória de Kawakaze, o usuário mais fraco da liberação de madeira era Yamato, que pelo menos conseguia lidar com paisagismo e construção. O ninjutsu de liberação de madeira de Yamato também era muito mais versátil, embora menos poderoso que o de Hashirama. Mas e esse experimento? 2 galhos de árvore substituindo mãos? Isso era liberação de madeira? Que piada! Kawakaze preferiria não ter liberação de madeira em um nível tão lamentável. Primeiro, ele é apenas uma pessoa comum que não estudou ninjutsu. Segundo, este é um experimento que combina suas células com as do vovô, então é inerentemente inferior às células originais. Terceiro, se você não entende, apenas observe e não fale, disse Tsunade, com as bochechas levemente coradas. Afinal, ela era uma especialista, e a ignorância do marido a incomodava. Tudo bem, vou ficar quieto, murmurou Kawakaze, suprimindo suas dúvidas e decidindo fazer perguntas quando terminassem. Os órgãos internos estão normais, sem sinais de rejeição, relatou Orochimaru, retirando a mão ao concluir o exame. Consistente com morte natural, acrescentou Tsunade, terminando seu próprio exame. Os resultados de ambas as avaliações confirmaram que o sujeito do teste não apresentou nenhuma normalidade. O experimento atendeu plenamente às expectativas. Isso também significava que Kawakaze poderia prosseguir com o transplante das células de Hashirama. Orochimaru jogou o cadáver de volta no jarro, pois ainda tinha algum valor de pesquisa. Vamos lá fora conversar, disse Tsunade, assumindo a liderança e saindo. Kawakaze ficou completamente sem palavras. Isso já acabou? Estava longe do que ele imaginara, nenhuma dissecação com instrumentos ou qualquer análise detalhada. Se ele já não conhecesse a força de Tsunade e Orochimaru, poderia ter pensado que eram pessoas completamente diferentes. Arrastar-se de madrugada para isso? Ao ver Orochimaru também indo para fora, Kawakaze não teve escolha a não ser segui-lo. No meio do caminho, olhou para o cadáver no jarro perdido em pensamentos. Assim que saíram da sala secreta, Tsunade se ocupou registrando os resultados do experimento, enquanto Orochimaru verificava as células da besta com cauda, parte de sua rotina diária. Percebendo o leve sorriso nos lábios de Orochimaru, Kawakaze imaginou que o cultivo das células estava indo bem. Quando os dois terminaram, Tsunade deu a Kawakaze a oportunidade de falar. Basta fazer suas perguntas, ela disse, cruzando os braços e se encostando no arquivo, parecendo encantadora sem esforço algum. Os resultados atenderam às suas expectativas? Perguntou Kawakaze, lembrando-se do que Tsunade lhe dissera anteriormente. Desde que os resultados atendessem às expectativas, ele poderia prosseguir com o transplante das células de Hashirama. Embora o sujeito do teste tenha morrido, os resultados atenderam às expectativas, respondeu Tsunade imediatamente, abordando sua principal preocupação. Enquanto Kawakaze sentia uma sensação de alívio, novas questões surgiam. Todos os sujeitos do teste morreram, então por que os resultados atenderam às expectativas desta vez? Ele não conseguia entender. O resultado para os participantes do teste sempre foi o mesmo, então por que desta vez foi diferente? Deixe-me explicar. Orochimaru notou Tsunade revirar os olhos, sua impaciência evidente, então ele tomou a iniciativa de continuar. Na verdade, desde o início, depois que o dedo que você fundiu com as células do Sr. Hashirama foi cultivado, o transplante de células poderia ter sido realizado. Ele fez uma breve pausa, notando a dúvida crescente no rosto de Kawakaze. Com uma risada leve, ele continuou. No entanto, para garantir a sua segurança, Tsunade decidiu estender o experimento. Ela queria confirmar que suas células fundidas não causariam mais anormalidades no corpo humano. Após um longo período de aprimoramento e observação, os resultados agora são conclusivos. O sujeito do teste morreu de causas naturais, sem anormalidades detectadas no corpo. Em outras palavras, o risco de transplantar as células originais do Sr. Hashirama em você foi minimizado. Orochimaru explicou o assunto lenta e claramente e Tsunade assentiu levemente, poupando-se do trabalho de elaborar mais. Haha, minha esposa ainda me ama. Kawakaze, agora compreensivo, percebeu o quanto Tsunade havia se esforçado por ele. Encantado, correu até ela e lhe deu um beijo na bochecha. Fique longe de mim. Eu só estava sendo rigorosa por causa do experimento, disse Tsunade, empurrando-o e enxugando o rosto com as costas da mão, parecendo visivelmente irritada. Você deveria pelo menos tentar ser mais convincente. Não estrague tudo com essa sua boca, comentou Orochimaru, olhando para Tsunade com um leve divertimento. Ela realmente é uma mulher de duas caras. Exatamente. Admita que não tem vergonha de mim, Kawakaze interrompeu, encorajado pelo comentário de Orochimaru. Você é a que tem um ego enorme. Para você, retrucou Tsunade, com seu comportamento altivo tornando-a ainda mais cativante.
Tudo bem, vou cuidar bem de você esta noite, disse Kawakaze com um olhar provocante e travesso. Tsunade, nada impressionada, permaneceu imperturbável com suas palhaçadas. A propósito, esse sujeito de teste prova que a fusão das células do seu avô e as minhas pode ser usada em outras pessoas? Kawakaze mudou de assunto, encontrando uma maneira de conduzir a conversa. Um lampejo de inspiração o atingiu. Depois que suas células se fundissem com as de Hashirama, ele conseguiria dar a Fugaku um Magic Sharingan que jamais o deixaria cego? Quanto à liberação de madeira, que era apenas moderadamente poderosa, parecia inofensiva o suficiente. Certamente Fugaku não recusaria uma oferta tão atraente. Um par de Manjek que não causam cegueira era o sonho de qualquer Uchiha. Em teoria, é possível, disse Tsunade. No entanto, o fator de risco não pode ser determinado. Embora suas células tenham deixado as células do vovô ligeiramente mais brandas após a fusão, como você viu, nenhum sujeito de teste sobreviveu até agora. Mesmo para um ninja poderoso, não posso garantir um transplante bem-sucedido, acrescentou ela, com a expressão séria enquanto ponderava a questão. O argumento de Kawakaze se alinhava com seu próximo objetivo de pesquisa. Independentemente da força da liberação de madeira, a poderosa habilidade de autocura por si só poderia salvar inúmeras vidas. Tais avanços poderiam beneficiar toda Konoha. Tsunade está certa, você é um caso especial, disse Orochimaru, intervindo. Enquanto não houver rejeição, a possibilidade de fracasso é quase zero, porque suas células se fundiram com sucesso com as células originais do Lord Hashirama. Isso é completamente diferente do que estamos discutindo aqui. Cada indivíduo é único. Para qualquer outro caso, precisaríamos coletar células do paciente e realizar experimentos previamente. A observação final de Orochimaru pareceu tocar nos pensamentos de Kawakaze, chegando a sugerir uma possível abordagem. No entanto, tais experimentos exigiriam imensos recursos e energia, levantando questões sobre quem se qualificaria para participar. Orochimaru estaria mentindo se dissesse que não sentia inveja. Tsunade compartilhava pensamentos semelhantes. Muito provavelmente, Kawakaze e eles próprios poderiam compor a segunda rodada de candidatos. Capítulo 235. Entendo. Eu estava sendo muito simplório. Kawakaze entendeu o que os dois estavam dizendo e casualmente pensou em ir sangrar Fugaku um dia. Certo, não vou mais perder tempo com você. Vamos ao que interessa. Primeiro vamos fazer um exame físico. Tsunade passou por Kawakaze e foi até o armário, pegando um conjunto de instrumentos para a coleta de sangue. Certo. Kawakaze obedientemente moveu um banquinho, sentou-se e colocou o braço sobre a mesa. Por que todo esse trabalho? Só esfaqueie-o e tire um pouco de sangue, disse Orochimaru brincando, sacando um canivete e brandindo-o. Fique longe de mim. Kawakaze disparou, chutando Orochimaru enquanto se aproximava. Com fortes habilidades de autocura ou não, ele não tinha interesse em automutilação. Parem com isso, vocês dois. Minha barriga está doendo de tanto rir, disse Tsunade, tentando firmar a mão enquanto preparava a agulha. Certo. Orochimaru guardou a faca graciosamente e ficou de lado, observando com um sorriso fraco. Desde que conheceu Kawakaze, sua vida se tornará muito mais colorida, uma fonte inesperada de diversão que ele nunca havia experimentado antes. Certo. Sem mais interrupções de Orochimaru, Tsunade rapidamente extraiu um tubo de sangue de Kawakaze. No momento em que removeu a agulha, a marca em seu braço sarou instantaneamente. Eu farei os testes. Você vai com Orochimaru, disse Tsunade, pegando a amostra de sangue e saindo sem olhar para trás. Kawakaze, venha comigo. Orochimaru levou Kawakaze para outro quarto com uma cama no centro. O quarto cheirava desinfetante, enchendo o ar com um odor químico desagradável. Ao lado da cama havia uma mesa de instrumentos coberta de facas de tamanhos variados. Se os resultados do experimento fossem examinados ali, eles se encaixariam perfeitamente na imagem que Kawakaze tinha em mente. Deitar-se. Orochimaru, num gesto incomumente atencioso, limpou a cama de ferro. Deixe-me perguntar, para que serve esta sala? Perguntou Kawakaze, sentindo-se desconfortável com a atmosfera. Só dissecações e coisas assim. Por que você está pedindo tanto? Deite-se. Ao ver Kawakaze hesitar, Orochimaru o apressou. Droga, me prometa que não vai tocar na faca. Sem motivo algum, a mente de Kawakaze evocou a imagem de Orochimaru puxando suas entranhas uma por uma, dizendo casualmente, sim, sem problemas. Antes de guardá-las de volta. Vou cortar você em pedaços, respondeu Orochimaru, puxando Kawakaze para a cama de ferro e prendendo-o no chão. Irmão, eu te tratei bem. Não precisa disso, disse Kawakaze, empurrando o peito de Orochimaru com um olhar de pena. Droga, fale normalmente, Orochimaru retrucou, enojado com a expressão de Kawakaze. Ele então conteve a força e passou as mãos sobre ele da cabeça aos pés. Bastante saudável. Só que seus rins precisam ser tonificados. Sem olhar duas vezes para Kawakaze, Orochimaru bateu palmas, virou-se e abriu a porta para sair. Pará, é você quem precisa tonificar, murmurou Kawakaze, sentando-se abruptamente na cama. Como um homem poderia admitir que seus rins não estavam funcionando? Levantando-se, ele passou as mãos na lombar. Está um pouco dolorido. Talvez tivesse sido melhor se Orochimaru não tivesse mencionado, mas agora Kawakaze não conseguia afastar a suspeita. Preciso mesmo ir com calma? Com essa atitude de dúvida, Kawakaze saiu da sala. Tsunade ainda não havia saído, e Misaki estava ocupada tratando os ratos sob a orientação de Orochimaru. Tosse, tosse. Eu realmente preciso cuidar disso? Kawakaze se inclinou na direção de Orochimaru. Haha, então você vai ter que perguntar para Tsunade. Não sei se você tem força suficiente, respondeu Orochimaru, visivelmente entretido. Suas palavras foram interrompidas acidentalmente quando Tsunade, que tinha acabado de sair, as ouviu.
Seus dois idiotas, parem de dizer coisas que não são adequadas para crianças. Tapa, tapa. Um som agudo e nítido ecoou quando Kawakaze e Orochimaru perceberam que um caroço se formava em suas cabeças. Misaki, observando de perto, pareceu entender e corou levemente. Entendido, os dois homens esfregaram a cabeça, com lágrimas nos olhos. O punho de Tsunade era dolorosamente eficaz, uma habilidade aprimorada ao longo dos anos. Orochimaru, como vão as coisas por aí? Perguntou Tsunade enquanto inspecionava o trabalho de Misaki. O ratinho branco já estava pulando por aí, parecendo perfeitamente bem. Está tudo normal, respondeu Orochimaru. Ótimo. Vamos aguardar o resultado da análise de sangue. Satisfeita com os resultados, Tsunade levou Misaki embora, provavelmente para evitar que sua cunhada fosse influenciada por suas palhaçadas. Após um almoço simples, o relatório da análise de sangue estava pronto. Ao analisá-lo, Tsunade confirmou que o corpo de Kawakaze estava pronto para o transplante de células de Hashirama. Dada a robusta condição física de Kawakaze, que superava até mesmo a de um boi, Tsunade não ficou surpresa com os resultados. Desta vez, eles não usaram a antiga sala de dissecação. Em vez disso, Tsunade os conduziu a uma nova sala de cirurgia, preparada especificamente para este momento. Kawakaze, já vestindo um avental cirúrgico largo, entrou no quarto e deitou-se na mesa de operação fria. 5 minutos depois, Tsunade e Orochimaru chegaram. Tsunade começou conectando Kawakaze ao equipamento de monitoramento, garantindo que pudesse observar sua condição física em tempo real. Depois de confirmar repetidamente que o equipamento estava funcionando corretamente, Tsunade prosseguiu para a próxima etapa. Você está pronto? Vá em frente. Ao ouvir a pergunta de Tsunade, Kawakaze estendeu o braço. A seringa contendo líquido turvo tinha uma agulha longa e fina na ponta. Nenhuma gota foi desperdiçada. Era a dosagem exata que Tsunade havia calculado, e cada gota era inestimável. Tsunade respirou fundo para se recompor. Apesar dos preparativos minuciosos, ela não conseguia conter a preocupação. Está começando. Tsunade localizou cuidadosamente um vaso sanguíneo, inseriu a agulha e injetou todo o conteúdo da seringa no corpo de Kawakaze. O transplante de células de Hashirama começou oficialmente. A princípio, Kawakaze sentiu apenas uma leve picada, como uma picada de formiga, seguida pela sensação de um líquido frio correndo pela corrente sanguínea. No primeiro segundo, não houve desconforto, apenas uma surpreendente sensação de conforto. Ele não conseguia deixar de pensar em liberação de madeira acenando para ele, a realização de um desejo antigo de bater palmas e fazer milagres acontecerem. Ao ver a expressão calma no rosto de Kawakaze, Tsunade sentiu um alívio momentâneo. Orochimaru, que estava tenso, também relaxou um pouco, embora ambos continuassem monitorando o instrumento atentamente. Os dados exibidos no monitor agora prendiam toda a atenção deles. Era o indicador mais confiável. No primeiro minuto, as células de Hashirama se espalharam pela corrente sanguínea de Kawakaze, dispersando-se em seus vasos sanguíneos. De repente, seu sangue começou a ferver e sua pressão arterial disparou. Uma dor indescritível consumiu seu corpo, contorcendo seu rosto em uma careta horrível. Os dados no monitor flutuavam muito. Os olhos de Kawakaze se arregalaram quando um grito de dor ecoou pela sala de cirurgia. Kawakaze. A compostura de Tsunade se desfez, e ela deu um passo à frente, pegando a mão de Kawakaze. Não, isso é normal. Você sabe disso, disse Orochimaru, interrompendo-a com uma expressão calma que contrastava com seu coração acelerado. Tsunade mordeu o lábio, cerrou os punhos com força, incapaz de fazer qualquer coisa além de esperar ansiosamente. Os dados do monitor, embora flutuassem violentamente, permaneceram dentro dos limites normais e não mostraram nenhum perigo imediato à vida de Kawakaze. A borda da mesa de operação foi esmagada pelo aperto de Kawakaze. Sua pele exposta ficou visivelmente vermelha, um sinal claro do aumento da temperatura do seu corpo. À medida que a dor se intensificava, Kawakaze podia sentir as células do seu corpo se decompondo e se reformando. Sob o avental cirúrgico, rostos distorcidos, semelhantes ao de Hashirama, apareciam um após o outro. Com os olhos fechados, as máscaras pálidas destacavam-se nitidamente em contraste com sua pele original. O processo de fusão continuou enquanto os rostos se contorciam e desapareciam, apenas para reaparecer momentos depois. A voz de Kawakaze ficou rouca devido aos gritos incessantes, cuja duração ele não conseguia mais compreender. Então, de repente, a dor desapareceu. Os olhos de Kawakaze reviraram-se para cima, deixando apenas a parte branca visível enquanto seus gritos cessavam de repente. Suas pálpebras se fecharam lentamente e sua cabeça pendeu para frente, fraca, ele havia entrado em coma. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Parece que funcionou. Tsunade olhou para os dados estáveis no monitor, mas a incerteza persistia em seu coração. Você está certa. Kawakaze conseguiu, disse Orochimaru, e sua resposta afirmativa finalmente tranquilizou Tsunade. Suas pernas cederam e ela se sentou no chão, sentindo-se fraca. Se Kawakaze tivesse sofrido um acidente, ela não conseguia imaginar como continuaria vivendo. Certo, deixe-me ajudá-la a descansar. Eu vou ficar de olho aqui, disse Orochimaru, ajudando Tsunade a se levantar. Ele também estava exausto, não fisicamente, mas mentalmente. Se Kawakaze tivesse morrido, ele poderia ter se encontrado refletindo sobre o sentido da vida mais uma vez. Certo, respondeu Tsunade, apoiando-se em Orochimaru enquanto ele a guiava até uma cadeira próxima. Mesmo sentada, seus olhos não desgrudavam do monitor. O tempo passou minuto a minuto. Kawakaze, alheio a tudo, parecia perdido em um sonho profundo. Em seu sonho, tudo era lindo, céu azul, nuvens brancas, grama verde e flores vibrantes. Tsunade e seu filho estavam lá, com os rostos radiantes de sorrisos felizes. Kawakaze está sorrindo, relatou Orochimaru, observando a mudança sutil. O fato de Kawakaze conseguir sorrir indicava que ele estava consciente, mesmo que involuntariamente.
Era um sinal de boas notícias. Isso é bom, disse Tsunade, com sua energia um pouco restaurada após um breve descanso. Ela se levantou e caminhou até Orochimaru, juntando-se a ele em frente à mesa de operação. Juntos, observaram Kawakaze em silêncio por um longo tempo. Gradualmente, a curva da boca de Kawakaze se alargou. De repente, ele murmurou algumas palavras. Vem cá, o papai vai te abraçar. Orochimaru riu da observação inesperada. Parece que Kawakaze está tendo um sonho bem agradável. Gostaria de saber quantos filhotes você deu à luz no sonho de Kawakaze? Brincou Orochimaru, virando-se para Tsunade com um sorriso irônico que não conseguiu esconder. O despertar de Kawakaze era apenas uma questão de tempo. Vá se fuder. Você é quem tem uma ninhada, retrucou Tsunade, olhando feio para Orochimaru, embora sua expressão tivesse suavizado. Haha, ter mais filhos não é tão ruim, respondeu Orochimaru pensando em Pakura. Talvez fosse hora de adiantar os planos de casamento. Ele não deveria ficar muito atrás de Kawakaze. Jiraiya está se preparando para comprar uma casa grande. Parece que ele está planejando se casar, disse Tsunade, mudando o rumo da conversa. E você? Quais são seus planos? Jiraiya morou sozinho em um pequeno e antigo apartamento por anos, mas seu retorno como Akina Dezico marcou o início de um novo capítulo. Preparar-se para começar uma família e comprar uma casa maior foi um passo natural, e felizmente, ele havia economizado bastante com suas missões. Em contraste, Orochimaru havia comprado uma grande casa há muito tempo, mas o status de Pakura em Konoha permanecia delicado. Seus laços com a Segunda Grande Guerra Ninja, durante a qual ela havia matado muitos ninjas de Konoha, complicavam a situação. Embora os assassinatos não tenham sido pessoais, um grande casamento para Orochimaru e Pakura ainda era inconveniente, dadas as circunstâncias. Eu também ouvi falar. Quando ele comprar uma casa, vamos nos divertir. Quanto a mim, só posso fazer o Pakura passar por muita coisa. Mas ainda precisamos passar pelas formalidades, o que significa que devemos convidar menos pessoas. Orochimaru entendeu o ponto de Tsunade e já havia pensado bem. Ele estava confiante de que Pakura entenderia. Vou preparar um grande presente para vocês, disse Tsunade genuinamente feliz. Os três que cresceram juntos, agora haviam encontrado seus parceiros. No futuro, seus filhos poderiam dar continuidade aos laços. Talvez essa fosse uma verdadeira herança. Então não serei rude, respondeu Orochimaru com um sorriso. Todos sabiam que Tsunade estava bem rica agora. Não fique muito feliz, você tem que retribuir, provocou Tsunade. Ela conseguia ser surpreendentemente infantil, como se Orochimaru fosse mesquinho. Haha, vou esperar por esse dia. Os dois riram e a atmosfera antes opressiva na sala de cirurgia aliviou-se consideravelmente. Com a visão compartilhada para o futuro, continuaram conversando animadamente. O tempo passou sem que eles percebessem, e risadas calorosas ecoavam pela sala de tempos em tempos. Kugi, Kawakaze acordou e abriu os olhos lentamente. Você está acordado? Como se sente? Tsunade foi a primeira a correr, segurando a mão dele com força. Kawakaze imediatamente sentiu uma corrente quente fluir da palma dela para o seu corpo. Orochimaru também se aproximou, confirmando que os dados no monitor permaneciam estáveis. Estou bem, mas estou com muita fome, disse Kawakaze. Assim que terminou, seu estômago soltou um sonoro gorgolejo. Isso é normal. A fusão celular consumiu muito da sua força, explicou Orochimaru. Você tem energia? Vamos comer. Ele removeu os cabos que conectavam o Kawakaze ao instrumento. Eu deveria conseguir. Kawakaze se levantou com as mãos e sentou-se ereto. No entanto, o esforço o deixou momentaneamente tonto, provavelmente devido à perda significativa de energia. Poucos minutos depois, Tsunade ajudou Kawakaze a sair da cama. Depois de dar alguns passos, ela viu que ele estava bem e soltou sua mão. Do lado de fora da sala de cirurgia, Misaki lia um livro em silêncio. Felizmente a sala era prova de som, então ela não ouviu os gritos de Kawakaze antes e permaneceu em silêncio. Vamos comer alguma coisa, disse Orochimaru, convidando Misaki para se juntar a eles. Sim, Orochimaru-sensei, respondeu Misaki. Ela guardou o livro, fechou a porta da sala de estudos e correu atrás deles. Quando os quatro saíram do hospital já estava escuro. 7 horas haviam se passado desde que Kawakaze fora injetado com células de Hashirama. Vamos comer churrasco. Sinto que poderia comer uma vaca agora, disse Kawakaze enquanto seu estômago roncava alto. Ok, tanto faz, respondeu Tsunade com uma risada leve. Os quatro chegaram ao restaurante de churrasco mais famoso de Konoha, que ainda estava cheio de pessoas. Como frequentadores assíduos, foram calorosamente recebidos pelo proprietário, que rapidamente os acomodou. Muitos clientes que os reconheceram também acenaram e os cumprimentaram, ao que Kawakaze e os outros responderam educadamente antes de se acomodarem em uma mesa vazia. Logo, o dono começou a trazer pratos de churrasco. O aroma tentador encheu o ar e aguçou o apetite de Kawakaze. Vou começar a comer primeiro, disse Kawakaze, entrando imediatamente em um estado de frenesi glutão. Ele admitiu para si mesmo que nunca sentirá tanta fome na vida. Sua velocidade impressionante e seu enorme apetite atraíram a atenção de todos no restaurante. Os espectadores, sem saber o motivo do seu comportamento, começaram a cochichar entre si. O Sr. Kawakaze é tão forte, deve ser porque ele come muito, comentou uma pessoa. Esse prato está tão cheio que poderia me alimentar por 3 dias, exclamou um Chunin de Konoha, admirado. O que você sabe? Deve ter sido algum erro que ele cometeu em casa. A senhora Okage provavelmente o está deixando passar fome há dias, especulou outro ninja, referindo-se à reputação de Kawakaze de ser dominado pela esposa. Acho que isso faz sentido, alguém acrescentou. Surpreendentemente, esse comentário ultrajante recebeu a aprovação unânime de alguns homens dominados por perto. É uma pena. Mesmo que a senhora Okage seja bonita, eu definitivamente não me casaria
casarei com alguém assim no futuro, disse um jovem ninja com o rosto coberto de espinhas, sonhando com suas próprias perspectivas. Lady Okage está olhando para cá. Alguém sussurrou de repente, fazendo com que o grupo ficasse em silêncio. Todos rapidamente fingiram estar absortos na comida, evitando desajeitadamente o contato visual. Eu sou tão assustador assim? Perguntou Tsunade, passando outro prato de carne para Kawakaze enquanto olhava para Orochimaru do outro lado da mesa. O que você acha? Respondeu Orochimaru tocando a cabeça nervosamente. Afinal, quantas pessoas em Konoha ousariam bater nele? Capítulo 237. Estou satisfeito. Depois que Tsunade terminou de pagar a conta, Kawakaze saiu da churrascaria, com os olhos semicerrados de satisfação enquanto acariciava sua barriga arredondada. Ele se sentia pleno de energia física, e uma sensação de conforto sem precedentes lhe percorria a mente. Tudo que via e ouvia parecia mais nítido, trazendo sensações nunca antes vistas. A energia natural, que antes era absorvida lentamente, agora o envolvia, pronta para se fundir com seu corpo a qualquer momento. Nesse momento, Kawakaze lembrou-se do que Katsuyu o havia dito. Ele deveria ter despertado a liberação de madeira. Somente com a liberação de madeira ele poderia absorver continuamente a energia natural dessa maneira. Isso significava que seu futuro modo sábio não seria mais limitado pelo tempo, e seu poder de combate aumentaria significativamente. Agora que você está satisfeito, sente alguma coisa diferente? Perguntou Tsunade enquanto guardava a bolsa e caminhava até ele. Ela também estava ansiosa para observar quaisquer mudanças em Kawakaze. Com base em suas investigações anteriores, tinha certeza de que a atividade celular dele havia aumentado significativamente. Seus órgãos internos pareciam fortalecidos, quase como se seu corpo tivesse renascido completamente. No entanto, quanto à habilidade-chave liberação de madeira, ela não tinha certeza se ele a havia despertado. Era uma habilidade que não podia ser detectada por seus métodos habituais. Acho que o despertei, respondeu Kawakaze. Mas ainda não consigo usar o ninjutsu de liberação de madeira, então não posso testá-lo. Ele foi breve em sua explicação. Sem treinamento sistemático, ele não poderia usar a liberação de madeira por enquanto. Ele se lembrou de como, na história original, Obito havia liberado a liberação de madeira a partir de uma explosão emocional ao testemunhar a morte de Rin. Não estava claro se a técnica vinha da influência de Madara ou de uma criação do próprio Obito. Em Konoha, Kawakaze sabia que era irreal esperar que uma explosão emocional ou uma crise de vida ou morte ativasse suas habilidades. Por enquanto, ele precisaria de prática estruturada, assim como Yamato. No entanto, ao contrário de Yamato, cuja liberação de madeira era mais fraca devido às suas reservas limitadas de chakra, Kawakaze não tinha esse problema. Após se fundir com as células de Hashirama, ele pôde sentir claramente que seu chakra havia aumentado significativamente. Mais uma vez, Kawakaze se viu maravilhado com a grandeza da reencarnação de Ashura. Então não é fácil? Está no pergaminho dos selos, disse Orochimaru, imediatamente se envolvendo na conversa. Como cientista no mundo ninja, ele tinha uma curiosidade natural pelo desconhecido. Ele crescerá ouvindo as lendas de Hashirama e nunca presenciara a liberação de madeira em ação. Agora que Tsunade era Okage, ela tinha acesso total ao pergaminho dos selos. Esqueça. Vamos para casa dar uma olhada. A vovó também vai ficar feliz, disse Tsunade, decidindo compartilhar a alegria do retorno da liberação de madeira do avô com Mito. Ela tinha certeza de que Mito ficaria satisfeito. Afinal, Mito certamente sabia da pesquisa sobre as células de Hashirama. Se ela tivesse seu posto, o plano iniciado por Tobirama não teria progredido tão bem. Certo. Já faz alguns dias que eu disse que visitaria a vovó, concordou Kawakaze, assentindo. Não importava onde lia o pergaminho, a mansão Senju era ainda mais confortável. Você é uma pessoa tão ocupada. Como consegue arranjar tempo para visitar minha avó? Provocou Tsunade, encarando Kawakaze, que tinha a menor carga de trabalho entre eles. Haha, foi mal, respondeu Kawakaze, admitindo o erro com um sorriso. Na verdade, ele visitava a cada 3 ou 5 dias, o que não era particularmente raro. Vamos, disse Orochimaru, aparentemente mais entusiasmado que Kawakaze enquanto conduzia Misaki em direção à mansão Senju. Ao longo do caminho, o grupo discutiu sobre a liberação de madeira. Tsunade, conhecedora do assunto, falou longamente sobre o ninjutsu de liberação de madeira de Hashirama Senju. Não demorou muito para que eles chegassem à mansão Senju. Kushina, onde está a vovó? Assim que entrou pela porta, Tsunade viu Kushina sozinha no dojo, perdida em pensamentos. Irmã Tsunade. Kushina, desperta de seu devaneio, virou a cabeça com uma expressão surpresa. Tsunade, sendo Okage, estava frequentemente ocupada e não tão diligente quanto Kawakaze em retornar para casa. Cunhado, Lady Tsunade, disse Kushina, correndo até Misaki e segurando seu braço. A vovó está no quarto. Certo, fiquei na sala. Vou buscar a vovó, disse Tsunade. Não era educado trazer tantas pessoas para o quarto de Mito. Deixando os outros para trás, ela caminhou em direção ao quarto de Mito. A mansão Senju era como a segunda casa de Kawakaze, então ele não precisava de nenhuma orientação. Foi direto para a sala de estar, preparou um bule de chá e sentou-se para esperar em silêncio. Cerca de 10 minutos depois, Tsunade retornou com Mito. Antes mesmo de alcançá-los, Mito sentiu a reação da 9 caudas dentro dela, uma sensação de medo e uma memória dolorosa enterrada profundamente em sua alma. Kawakaze, este é o pergaminho do ninjutsu de liberação de madeira que Hashirama deixou para trás, disse Mito, colocando o pergaminho na frente de Kawakaze com um leve sorriso. Inicialmente cética, ela estava ciente das vidas perdidas nos experimentos envolvendo as células de Hashirama. No entanto, a reação da 9 caudas lhe deu confiança.
Ela agora acreditava que Tsunade havia conseguido em pouco mais de 2 anos. Esse sucesso também destacou a experiência de Tsunade e Orochimaru, bem como a adaptabilidade excepcional de Kawakaze. Obrigado, avó, disse Kawakaze, abrindo ansiosamente o pergaminho. O pergaminho detalhou os métodos para praticar a liberação de madeira. Liberação de madeira é um ninjutsu que combina as naturezas dos chakras da água e da terra, utilizando o chakra do conjurador como fonte de vida. O pergaminho descreveu vários ninjutsu de liberação de madeira, concluindo com técnicas aprimoradas de senjutsu usadas em conjunto com o modo sábio. Como está? Está satisfeito? Perguntou Mito, observando Kawakaze, que estava perdido em pensamentos. Muito satisfeito, respondeu Kawakaze com um aceno apressado. O pergaminho era um tesouro inestimável para ele. Ótimo. Não posso te ajudar em mais nada, disse Mito. Se você puder herdar o manto de Hashirama, ele ficaria orgulhoso de você se soubesse. Os pensamentos de Mito foram além disso. Se Kawakaze conseguisse dominar a liberação de madeira, ele poderia servir como proteção contra quaisquer problemas futuros com o Jinchiki. Espero não envergonhar o legado do meu avô, disse Kawakaze enquanto guardava cuidadosamente o pergaminho. Ele se lembrou dos métodos básicos de prática para a liberação de madeira descritos no pergaminho. Controlando o chakra em seu corpo, ele o transformou em atributos de água e terra, fundindo-os lentamente. Com uma onda de chakra, uma mistura de chakra de água e terra irradiou das pontas dos seus dedos. Instantaneamente galhos finos brotaram deles. À medida que ele continuava a produzir chakra, os galhos ficavam cada vez mais longos. Então isso é liberação de madeira. Os olhos de Orochimaru brilharam de excitação. Embora o pequeno galho não tivesse poder real, era inconfundivelmente uma liberação de madeira, uma Kekkei Genkai capaz de imobilizar uma besta com cauda. Você tem muito talento, disse Mito com um sorriso. Pare. Você vai fazer um buraco no teto, disse Tsunade, dando um passo à frente para arrancar o galho do dedo de Kawakaze. Tenho um pressentimento agora, disse Kawakaze, com os olhos brilhando. Há uma técnica que eu realmente quero experimentar. Ele não tinha certeza se conseguiria, mas a emoção de testar suas novas habilidades era inegável. Então tente. Eu também preciso de um pouco de exercício, disse Mito, curioso para ver até onde Kawakaze conseguiria chegar com sua recém-despertada liberação de madeira. Segure minha mão, disse Kawakaze, movendo-se enquanto falava. Ele estendeu as mãos, também segurando Tsunade com uma e Orochimaru com a outra. Os 6 deram os braços para formar um círculo, e Kawakaze envolveu todos em seu chakra. Ativando a técnica do deus voador do trovão, eles desapareceram, reaparecendo na floresta profunda e remota de Konoha. Capítulo 238. Este já é o nível da sua técnica do deus voador do trovão? Mito sabia que Kawakaze pretendia usar a técnica do deus voador do trovão, mas ainda assim ficou surpresa ao vê-la executada com tanta facilidade. Quanto mais pessoas ou objetos fossem transportados com a técnica, maior seria o consumo de chakra e maior a proficiência necessária. Isso era algo que nem mesmo Tobirama conseguiu alcançar em sua época. Caso contrário, ele poderia não ter morrido protegendo a retaguarda. Agora, pode-se dizer que o domínio de Kawakaze na técnica do deus voador do trovão superou o de Tobirama. É a primeira vez que teletransporto tantas pessoas, e não esperava que fosse tão fácil, disse Kawakaze, coçando a cabeça, envergonhado. Ele não se orgulhava do seu nível de habilidade atual. Na história original, Minato, do mundo impuro, transportou todas as forças aliadas Shinobi durante a Quarta Grande Guerra. Kawakaze não conseguia imaginar fazer algo assim agora. Seria tal feito humanamente possível? Talvez isso só fosse possível graças aos aprimoramentos trazidos pela reencarnação do mundo impuro e pelo modo sábio da Nove Caudas. Caso contrário, por que Minato teria morrido selando a Nove Caudas? Modéstia excessiva é apenas arrogância, disse Mito com um sorriso gentil. Kawakaze, vamos começar, insistiu Orochimaru, nada impressionado com a técnica do deus voador do trovão. Ele já havia sido transportado por Kawakaze antes e não pensou muito nisso. Sim, apresse-se, disse Tsunade, dando um leve empurrão em Kawakaze. Apenas Kushina e Misaki pareceram um pouco confusas com a troca. Ok, aqui vou eu, disse Kawakaze, dando um passo à frente e se concentrando na clareira à frente. A área exibia as cicatrizes de seu treinamento anterior em ninjutsu, árvores haviam desaparecido e marcas de queimaduras cobriam o chão. Estouro. Kawakaze cruzou as mãos na frente do peito. Arte sábia, liberação de madeira, verdadeiro vários milhares de mãos. Instantaneamente o modo sábio foi ativado. A aparência de Kawakaze mudou sutilmente. Suas pupilas douradas brilhavam mais intensamente, e as olheiras haviam desaparecido, deixando apenas um leve tom de sombra carmesim. Uma marca vermelha entre as sobrancelhas lhe conferia uma aparência mais solene. Seguindo as instruções do pergaminho, Kawakaze executou a técnica com precisão. O chakra senjutsu foi consumido numa velocidade incrível enquanto grandes quantidades de energia natural inundavam seu corpo. Estrondo. O chão tremeu sob Mito e os outros. Ha! Com um grito alto de Kawakaze, a terra rachou sob ele. Uma rede de fissuras se espalhou como uma teia de aranha. Momentos depois, uma estátua enorme e imponente do Bodhisattva Avalokitesvara ergueu-se do chão. Atrás da estátua, milhares de braços gigantes se estendiam para fora do disco conectado, formando um imenso círculo. Kawakaze estava no topo da cabeça da estátua, o que violento soprando através de seus cabelos e roupas prateados. Olhando para as verdadeiras milhares de mãos abaixo, um sentimento de heroísmo surgiu em seu coração. Ele finalmente alcançou um poder tão incrível.
Com apenas um bater de palmas, ele conseguia tornar o impossível possível. Não era mais uma cena confinada aos seus sonhos. Quando as verdadeiras milhares de mãos emergiram completamente, a posição de Kawakaze ficou ainda mais alta, como se ele pudesse tocar o céu com apenas mais um estiramento. Para aqueles que estavam diante desta estátua de Buda de madeira, parecia que eram meras formigas. Isso poderia realmente ser um ninjutsu que uma única pessoa poderia usar? Além de Mito, que já havia testemunhado a verdadeira visão de milhares de mãos antes, até Tsunade a via pela primeira vez. Ela ficou estupefata, incapaz de falar. É esse o poder da liberação de madeira? Orochimaru murmurou para si mesmo, com a voz carregada de descrença. Ele não conseguia imaginar o que no mundo ninja atual poderia fazer contra um poder tão avassalador. Simplesmente olhar para a estátua minou qualquer coragem de desafiá-la. No passado, ele só ouvia histórias sobre as habilidades de Hashirama, sem nenhuma compreensão real de sua magnitude. Agora, ele entendia, e a realidade era inegável. Vovó, essa é a arte sábia mais forte do vovô. A pergunta persistia na mente de Tsunade enquanto ela se virava para Mito e perguntava. A técnica do Buda transformado superior, baseada na técnica verdadeira de milhares de mãos. Sim, nunca pensei que viveria para ver isso de novo, respondeu Mito, com os olhos cheios de nostalgia. Como se a lembrança de Hashirama se gabando da técnica para ela estivesse tão fresca quanto ontem. Naquele momento, a 9 caudas dentro de Mito tentou se encolher, mas não conseguiu. Só conseguiu abaixar a cabeça, mal ousando respirar. Ele nunca poderia esquecer o dia, cerca de 30 anos atrás, quando aquele homem usou essa mesma técnica para segurá-lo na palma da mão como um pintinho indefeso. Quando acordou já estava selado dentro de Mito. A única lembrança que tinha do evento eram as palavras de Hashirama. 9 caudas, seu poder é muito forte, então eu tenho que selar você. Ao longo dos anos, o 9 caudas sempre se perguntou, o que há de tão forte em mim? Ele não conseguia entender, e esse pensamento o deixou amargo. Se eu sou realmente tão forte, por que você está me tratando como uma galinha? Se tivesse outra chance de falar com Hashirama, o 9 caudas teria apenas uma coisa a dizer. Como você ousa? Enquanto isso, Kushina e Misaki ficaram atordoadas. Seus queixos estavam arregalados, tentando processar o que estavam vendo. Uma onda enorme de admiração surgiu em seus corações, deixando-os com apenas um pensamento. Cunhado é mesmo humano? Kawakaze, por outro lado, teve que admitir que subestimou o poder das verdadeiras milhares de mãos. Apesar de escolher um local longe de Konoha, os efeitos da técnica ainda alcançaram a vila. Ao luar, ele já conseguia ver várias figuras se aproximando. Eram ninjas de Konoha em patrulha de segurança. Não fique nervoso, disse Kawakaze, dando um passo à frente. Sou eu, Kawakaze, ataque. Ele podia ver o desconforto na postura dos ninjas patrulhando, o medo do desconhecido gravado em seus movimentos. Nenhum deles percebeu que o colossal verdadeiro vários milhares de mãos era obra de Kawakaze. É o Lorde Kawakaze. Felizmente foi um alarme falso, disse o ninja do clã Iga após confirmar a identidade de Kawakaze. Vários ninjas de Konoha soltaram um suspiro coletivo de alívio. Se Kawakaze fosse um inimigo, eles não teriam chance de retornar vivos. Estávamos praticando ninjutsu e nos descuidamos. Não imaginei que causaria tanta comoção. Voltem e avisem a todos que não precisam se preocupar, ordenou Tsunade enquanto o grupo se aproximava. Ver Tsunade, Orochimaru e os outros ao lado de Kawakaze confirmou sua identidade sem sombra de dúvida. Sim, senhora Okage, respondeu o ninja, retirando-se após receber as ordens. Se realmente não tivessem conseguido retornar, o alarme em Konoha já teria soado há muito tempo. Não é de se espantar que ele seja o Lorde Kawakaze. Este ninjutsu é terrivelmente poderoso, murmurou um dos ninjas que partiam, ainda abalado. Aqueles que não enfrentaram diretamente as verdadeiras milhares de mãos nunca poderiam compreender completamente sua magnitude. Que tipo de poder é esse? Hiruzen Sarutobi, que conversava com a esposa, sentiu a energia extraordinária pela primeira vez. Ela despertou nele um sentimento de grande familiaridade. Ele saiu, seu olhar fixo na fonte do poder. A enorme cabeça de Buda era inconfundível. Era a verdadeira Senju de milhares de mãos do Senhor Hashirama. Um único pensamento cruzou sua mente. Tsunade conseguiu. No território Uchiha, Fugaku estava com Mikoto, segurando sua mão enquanto contemplavam a lua. Ele também ficou atordoado com o poder avassalador. No momento em que viu a cabeça do Buda, prendeu a respiração. Nem meu Susanoo é páreo para isso, ele pensou com o peito apertado. Fugaku, o que é isso? Mikoto perguntou suavemente, olhando para ele com preocupação. Não é nada. Está tudo bem. O alarme da vila não disparou, respondeu Fugaku, apertando a mão dela para tranquilizá-la. Mesmo assim, ele tinha um palpite em mente. Tendo fornecido cobaias para o experimento, Fugaku estava bem ciente da pesquisa sobre as células de Hashirama. Em outro lugar, Jiraiya tinha acabado de sair do banho e nem tivera tempo de vestir o pijama. Correndo para a janela, espiou para fora. Por que você está com tanta pressa? Perguntou Makina Dezico, deitada na cama com as roupas meio desabotoadas, observando confusa. Eles conseguiram, disse Jiraiya, com uma alegria inconfundível no rosto. Nem Tsunade nem Orochimaru conseguiram esconder o experimento dele. Naquela noite, Konoha inteira estava tudo menos calma. Capítulo 239. Lorde Mizukage, todos os 7 espadachins ninja da névoa foram sacrificados. As lâminas ninja também foram confiscadas pelo povo de Konoha. Uma voz masculina falou do lado de fora da porta dos aposentos do terceiro Mizukage. O ninja Keri estava ajoelhado com medo de entrar. Inútil. Inútil mesmo.
Você não consegue nem lidar com uma questão tão trivial, disse uma voz calma lá de dentro. O tom do terceiro Mizukage era surpreendentemente calmo, sem a raiva que o ninja esperava. Era impossível discernir se ele estava chateado. O ninja da névoa não conseguia entender como Mizukage permaneceu tão sereno apesar da perda dos 7 espadachins ninja da névoa e suas lâminas. Ainda assim, isso o poupou de tremer de medo. Depois de um longo silêncio, a voz falou novamente. Eu sei. Você pode ir agora. O ninja da névoa enxugou o suor da testa, curvou-se e recuou sem dizer mais nada. Vou ter que desperdiçar mais poder dos meus olhos novamente, murmurou Madara Uchiha em uma caverna distante, pegando a foice ao lado dele. Apoiado na foice, ele se moveu em direção à estátua demoníaca do caminho exterior e abriu um compartimento escondido cheio de potes de vidro contendo globos oculares. Sem hesitar, pegou um pote aleatoriamente que continha um Sharingan de 3 Tomoe. Com o jarro em uma mão e a foice na outra, Madara retornou à plataforma de pedra. Ele colocou a foice de lado e removeu o globo ocular exposto da órbita com facilidade e prática. Sangue escorria pelo seu rosto, mas ele não demonstrou nenhuma reação à dor. Abriu o frasco, inseriu habilmente o novo olho e piscou quando sua visão retornou. Como se essa rotina fosse algo natural, ele imediatamente fechou os olhos novamente, canalizando o poder a uma velocidade alarmante. O Sharingan que ele usava não era seu, o que sempre foi uma limitação. Esse método rudimentar era uma medida paliativa necessária para manter seu controle. À medida que seus pupilos consumiam mais poder, seu domínio sobre o terceiro Mizukage se fortalecia mais uma vez. O terceiro Mizukage, agora com os olhos fechados, saiu de seus aposentos. Alguns dias se passaram, e Madara não teve escolha a não ser agir. Qualquer demora e Nagato poderia retornar a Konoha. Quem poderia dizer quando a próxima oportunidade surgiria? Deixando os portões de Kirigakuri, o terceiro Mizukage seguiu em direção à Terra do Fogo, com seu corpo envolto em chakra carmesim enquanto acelerava. Finalmente chegamos. Quanto tempo ficaremos na Terra das Ondas? Perguntou Minato quando o porto da Terra das Ondas apareceu após dias de navegação. Embarcaremos no navio amanhã de manhã cedo, respondeu Ishirazu, insinuando que eles teriam uma noite para ficar. Que bom, quero comer algo diferente. Estou cansado de comer peixe todo dia, disse Navaki, recebendo a aprovação unânime do grupo. A sameada em suas costas, muito visível para a vista do público, havia sido cuidadosamente envolta em bandagens. Contanto que você esteja pagando, eu como qualquer coisa, disse Minato com um sorriso cúmplice. Ele estava bem ciente da mesquinharia de Navaki. Por que só eu pago? O rosto de Navaki mudou instantaneamente. Era possível brincar com as emoções dele, mas não com o dinheiro, só Misaki era uma exceção. Navaki, você tem uma arma tão boa. Não pode nos pagar uma refeição? Conan deu um passo à frente, agarrando as algemas de Navaki com as 2 mãos e apertando-as. Sua súplica adorável poderia derreter o coração de qualquer um. Os olhos de Yaiko estavam praticamente se transformando em corações. Desculpe, não acredito nisso e ganhei essa lâmina com minhas próprias habilidades, disse Navaki teimosamente, quebrando firmemente o aperto de Conan. Que pão duro. A irmã Misaki deve ser cega para ter se apaixonado por alguém como você, Conan bufou, indo embora com raiva. Convencer um avarento como Navaki a abrir mão de seu dinheiro era realmente uma tarefa impossível. Falar sobre dinheiro arruína amizades, e falar sobre amizades esvazia a carteira. De agora em diante, me chame de Lord Navaki, disse Navaki com um sorriso maroto. Se esperavam que ele os tratasse, podiam esquecer, não havia jeito. Lord Navaki, adquiri um novo respeito por você hoje, disse Minato, surpreso. Ele não imaginava que Navaki pudesse ser tão calculista. É compreensível que ele não queira ser chamado de irmão. Eu também adquiri um novo respeito por você, Lord Navaki e Aiko, e os outros concordaram, enquanto Shishi e seu trio caíram na gargalhada. Eles nunca tinham visto esse lado de Navaki antes. Em missões ele geralmente se mostrava sério e habilidoso em seu ofício. É um prazer conhecer todos vocês. Sou Navaki, disse Navaki, fingindo se apresentar formalmente, provocando ainda mais risadas do grupo. Por que não convido todos vocês para uma refeição? Ishirazu ofereceu depois de rir. Embora fosse apenas um genin, suas missões tinham um alto fator de risco, então seu salário era relativamente bom. Ele gostava da simplicidade de Navaki e dos outros. Não, estávamos só brincando. Depois de todos esses dias cuidando de nós, é justo que eu te trate bem, disse Minato, recusando educadamente a oferta de Ishir. Como poderiam deixar outra pessoa pagar? Além disso, nenhum deles passava por dificuldades financeiras, principalmente porque Kawakaze era sempre generoso com seus discípulos. Sim, Minato deve pagar, ele é o mais rico, disse Navaki, animando-se com a ideia. Lord Navaki, não conheço bem o suficiente para levá-lo comigo, respondeu Minato, revirando os olhos. Ele já estava farto das palhaçadas de Navaki. De jeito nenhum. Somos como irmãos, disse Navaki descaradamente, passando o braço em volta do ombro de Minato. No processo, a sameada nas costas de Navaki esbarrou na lateral do corpo de Minato. Que vergonha! E Aiko e os outros zombaram, começando imediatamente a provocar Navaki. Vão embora. O que vocês têm a ver com isso? Navaki os encarou e então se virou para continuar seu vínculo com Minato. Com toda a comoção, o navio atracou lentamente. Não havia sinal do rico comerciante Gat, e a indústria naval no País das Ondas permaneceu livre. Ishir liderou o grupo para fora do navio, familiarizado com o País das Ondas devido ao seu papel como estação de retransmissão de informações. É quase meio-dia.
Vamos comer primeiro e depois encontrar um lugar para ficar, disse Ishir, buscando a opinião do grupo em vez de decidir sozinho. Ok, como você quiser, respondeu Minato sem hesitar, indiferente à ordem dos acontecimentos. Quero comer um pouco de carne do continente, disse Navaki, diminuindo as expectativas. Ele percebeu que a Terra das Ondas não era próspera e duvidava que tivesse tudo o que ele poderia desejar. Sem problemas, disse Ishir confiantemente, dando um tapinha no peito. Ele conduziu o grupo a uma loja que frequentava com frequência. Tendo se sentido da mesma forma após longas viagens no mar, ele entendia o anseio de Navaki por variedade. O grupo permaneceu animado e nenhum morador local indisciplinado os abordou para causar problemas. Depois de caminhar por cerca de 10 minutos, eles chegaram a um restaurante de carne de coelho sob a orientação de Ishir. Esta carne de coelho é boa, muito macia. Eu venho aqui sempre, disse Ishir enquanto conduzia o grupo para uma sala privativa. A proprietária, uma mulher de presença encantadora, lançava olhares sedutores para Ishir enquanto ele apontava os pratos. Parecia que esse poderia ser um dos motivos de suas visitas frequentes. No entanto, a comida realmente correspondeu aos seus elogios, deixando todos satisfeitos. Após a refeição, Minato pagou a conta, provando que não era tão mesquinho quanto Navaki. O grupo então encontrou uma fonte termal para relaxar, sem saber que o perigo estava se aproximando. Uma enorme tartaruga com 3 caudas e corpo coberto de espinhos avançava pelo mar em direção à Terra das Ondas a uma velocidade incrível. Cada balanço de seus membros o impulsionava para frente muito mais rápido do que qualquer navio. Um de seus olhos estava aberto, enquanto o outro permanecia firmemente fechado, como se tivesse sofrido um ferimento grave. O olho aberto exibia o padrão característico de um Manjek Sharingan. Está chegando. Meus olhos estão lá, murmurou uma voz. Capítulo 240. Ah, satisfeito, disse Navaki, encostando-se na borda da piscina com uma toalha cobrindo o rosto. Sua expressão irradiava total contentamento. Ele tinha uma semelhança impressionante com Kawakaze e realmente fazia jus ao seu título de cunhado número 1. Navaki, ouvi dizer que você e o Lord Jiraiya fazem algumas atividades divertidas quando vão às fontes termais. Gostariam de compartilhar? Perguntou Minato com um sorriso travesso, enxugando-se com uma toalha. Não há atividades divertidas. Não seja ridículo. Eu nunca vou às fontes termais com o irmão mais velho Jiraiya, retrucou Navaki, sentando-se ereto de repente enquanto a toalha escorregava de seu rosto. Seja por vergonha ou por lembrar de algo, seu rosto ficou vermelho brilhante, uma expressão de culpa que dizia tudo. Se Misaki descobrisse esses incidentes inesquecíveis, o que aconteceria? Entendo. Também ouvi a esposa do sensei mencionar isso por acaso, disse Minato, fingindo indiferença. Ele já estivera inseguro antes, mas a reação de Navaki confirmou. Lord Jiraiya realmente tinha hobbies únicos, o que provavelmente explicava por que a esposa do sensei o mantinha à distância. Não dê ouvidos às bobagens da minha irmã. Eu só estava de vigia, disse Navaki apressadamente, tentando salvar a situação. Haha, entendi, riu Minato. Fazia muito tempo que não via Navaki tão perturbado, principalmente agora que Navaki estava cada vez mais desavergonhado. Então é assim que você realmente é, irmão Navaki, e Aiko e Nagato concordaram, lançando olhares de desdém em sua direção. Embora os olhos de Nagato estivessem obscurecidos pela franja, Navaki conseguia sentir o desprezo oculto. Eu não. O protesto de Navaki foi rouco e impotente. Isso não é bom. Se você for pego, será espancado até a morte, disse Shirazu com um tremor, como se estivesse recordando uma lembrança desagradável. Tudo bem, eu sou um corredor rápido, Navaki deixou escapar antes de perceber seu erro. Quando ele tapou a boca com a mão, já era tarde demais. Você vai pagar por isso, ok? Minato aproveitou o momento para fazer uma exigência irracional. Navaki abriu a boca para responder, mas se viu incapaz de falar. Após respirar fundo, respondeu com uma expressão resignada, lamentando silenciosamente a perda da carteira. Como havia muitas pessoas, apenas 5 delas compartilharam a piscina. Enquanto isso, Conan estava no banheiro feminino com várias jovens do clã Yuki. Conan, como você é tão boazinha! A animada e charmosa Conan rapidamente se tornou popular entre todos, formando amizades próximas nos últimos dias. Uma mulher de 20 e poucos anos lavava o cabelo de Conan enquanto conversavam. Porque eu tenho um ótimo sensei, respondeu Conan modestamente. Ela não se achava particularmente notável, atribuindo seu progresso aos excelentes ensinamentos de Kawakaze. Sem que ela soubesse, os ensinamentos de Kawakaze eram baseados em conhecimento futuro, o que tornava suas aulas incrivelmente eficazes. Ele é incrível? Alguém perguntou, curioso. A atenção de todos se voltou para Conan. Já sabiam que a irmã de Navaki era Okage, mas ninguém havia mencionado o sensei de Minato. Kawakaze Atake. Já ouviu falar dele? Perguntou Conan, hesitante. Ela não tinha certeza se Kirigakuri, que não havia participado da Segunda Grande Guerra Ninja, conhecia a reputação de Kawakaze. Se ninguém reconhecesse o nome, poderia parecer que ela estava se gabando de seu sensei. Kawakaze Atake? O Kawakaze Atake que matou Ans da Salamandra. Ouvi dizer que ele matou o terceiro Kazekage. Não só isso, ele também derrotou o terceiro Tsuchikage. Ele até lutou contra o terceiro Raikage. As mulheres gostam naturalmente de fofocas, e Kawakaze é naturalmente um nome famoso. Sim, aquele Kawakaze Atake. Conan estava cheia de orgulho, seu olhar confiante fazia as pessoas quererem beliscar seu rostinho. Não é de se admirar, ela é discípula do Sr. Kawakaze. É normal que ela seja tão incrível. As respostas da plateia deixaram Conan um pouco decepcionada. Seu próprio esforço não era bom o suficiente? Às vezes, ter uma aura de professora tão brilhante não era exatamente uma bênção. Você já é muito bom. Quando eu tinha a sua idade, eu era apenas um genin. A jovem que lavava o cabelo de Conan deu-lhe um sorriso gentil, oferecendo-lhe o último resquício de conforto que ela conseguiu encontrar. Você também é muito boa, irmã, respondeu Conan, virando a cabeça para sorrir para ela.
Pessoas gentis parecem ter luz nos olhos. A propósito, seu sensei é casado? Nosso clã Yuki tem uma boa linhagem, comentou uma das mulheres próximas. Era difícil dizer se ela estava brincando ou insinuando alguma coisa. Ela não estava errada, o clã Yuki era todo belo e delicado. Por trás da beleza havia Kekkei Genkai, então não teriam dificuldade em encontrar alguém para se casar em Konoha. A Okage é a esposa do meu sensei, disse Konan diretamente, acabando com suas esperanças. Essas mulheres medíocres não são páreo para o sensei. Ah, entendi. Fomos rudes. Todas as mulheres retraíram suas imaginações irreais. Competir com o Okage por um homem? Elas nem saberiam escrever a palavra morte. Tudo bem, meu sensei tem padrões muito altos. O comentário casual de Konan fez com que a jovem atrás dela cobrisse a boca e risse levemente. Ela é jovem, mas suas palavras são bastante duras. Entendendo o que Konan queria dizer, os outros pareceram envergonhados e abaixaram a cabeça. A conversa chegou a um fim abrupto, deixando apenas o som ocasional de Konan e a jovem garota conversando atrás dela. Após o banho, Navaki foi obedientemente pagar a conta. Tirou a carteira e apontou as despesas necessárias. Embora estivesse mentalmente preparado, não conseguia evitar a angústia. O país das ondas era pobre e não tinha seu próprio sistema monetário, mas a moeda do país do fogo também podia ser usada. Ao ver sua expressão de relutância, Minato não pôde deixar de desviar o olhar. Depois disso, o grupo decidiu não continuar discutindo e se hospedou na pousada de águas termais. Realmente não era tão bom quanto Konoha, e eles não tinham muito interesse em fazer compras. Depois do jantar, todos voltaram para seus quartos e foram dormir. As condições não eram boas, 4 pessoas em um quarto, mas ainda assim eram muito melhores do que as acomodações no navio. Pelo menos não havia solavancos causados pelo vento e pelas ondas. Naquela noite, todos dormiram profundamente. No dia seguinte, após o café da manhã, o navio substituto chegou ao porto. Sem mais delongas, sob a liderança de Ishirazu, todos embarcaram no navio com destino à Terra do Fogo. À medida que o navio se afastava lentamente do porto, eles estavam um passo mais perto de completar sua missão. Irmão Navaki, posso aprender a liberação de água com você? Yaiko puxou Navaki de lado, sabendo que lhe faltava força. Se quisesse aprimorar a liberação de água, sua única opção era aprender com Tobirama. Ele não queria ser protegido por Konan no futuro, ele era um homem. Claro que pode. Não é grande coisa. Navaki não via isso como grande coisa, para ele, era algo natural. Kawakaze não era habilidoso com liberação de água, então não haveria necessidade de ensiná-la. Obrigado, irmão Navaki. Yaiko ficou um pouco animado e rapidamente expressou sua gratidão. De nada. Somos todos uma família. Mas deixe-me avisá-lo, a liberação de água do meu segundo avô não é fácil de aprender. Navaki deu um tapinha no ombro de Yaiko. Era verdade que a liberação de água de Tobirama Senju era incrivelmente poderosa, mas exigia uma quantidade considerável de chakra para ser dominada. Mesmo com as linhagens dos clãs Senju e Uzumaki de Navaki, tinha sido difícil para ele aprender. As palavras de Yaiko foram abruptamente interrompidas pelo grito de Nagato. Algo está errado. Um poderoso chakra está se aproximando rapidamente de nós, disse Nagato, virando-se para olhar para trás do navio. O chakra que se aproximava era assustadoramente forte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.